Olá, no nosso radar de hoje vamos começar com a notícia internacional. Toda quinta-feira sai o pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos. Esse é um indicador, o primeiro dos indicadores da semana dos Estados Unidos, um dos mais importantes também, porque ele indica como é que está o cenário de trabalho americano. Ele traz todas as pessoas que pediram pela primeira vez seguro-desemprego naquela semana. Hoje foi apresentado 268 mil novos pedidos. Na semana passada foram 267 e o mercado esperava 260. Mas essa expectativa do mercado é porque o cenário de trabalho americano está dando sinais de melhora e esses números estão se aproximando aos números que eram antes da pandemia. Então, por mais que ele veio um aumento, 268 ainda não é um número muito alarmante. Ainda é um sinal de melhora da economia americana. E aí, falando do nosso cenário interno, a gente está vendo aqui o dólar está subindo bastante. Ontem ele subiu bem, hoje está subindo de novo e está refletindo ainda a nossa novela mexicana da PEC dos precatórios. A gente tem uma dificuldade muito grande de resolver problemas internos aqui no Brasil. Só uma curiosidade, não sei se você vai lembrar, quando os Estados Unidos teve que subir o seu teto de gastos, porque a secretária do Tesouro disse que 18 de outubro acabava o dinheiro. Foi muito rápido, num prazo de 1 a 2 semanas já estava resolvido. Agora está tendo a discussão de novo de que os Estados Unidos vai mais uma vez precisar subir o teto de gastos. As discussões lá fora são muito rápidas, quando o assunto é bastante importante e afeta a economia e afeta a população. Aqui no Brasil, os nossos assuntos são muito morosos. A gente demora a decidir qualquer coisa, seja para decidir até mesmo ruim ou decidir de forma boa, é muito lento, é muito devagar. E a PEC agora ela está patinando no Senado. Vários senadores já deram depoimento de que a PEC vai voltar para a Câmara, porque eles não querem tirar a PEC do teto de gastos, quer mantê-la dentro do teto e voltando para a Câmara, há um problema de que ela não consiga passar esse ano. A gente vai ter recesso parlamentar daqui a pouco e ela não tramitando dentro desse ano, o governo vai ser obrigado, seria obrigado a honrar os gastos com a PEC dentro do teto, a honrar os gastos com os precatórios, que são de 89 bilhões, dentro do teto de gastos. Eu acho que a maioria já sabe, mas para quem ainda não está familiarizado com esse termo precatório, precatórios são ações, são dívidas que o governo perdeu na justiça, você foi lá, processou o governo por alguma coisa e o governo perdeu e ele é obrigado a te indenizar, a pagar alguma coisa para você de algum dano que você sofreu, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e isso entra como precatório. É uma forma assim, bem simples de poder explicar para entender o que são os precatórios. E aí o governo está fazendo através de uma PEC uma forma de não pagar esses precatórios agora, de jogar eles lá para frente. Isso o mercado não recebe como bom, mas como já está há muito tempo essa novela e não se desenvolve, não se concretiza, que o mercado já aceitou que vai ser um calote do calote, porque os precatórios já eram uma espécie de calote, o governo foi obrigado na justiça a pagar e vai jogar isso lá para frente. Então o mercado já tinha aceitado isso. Porque é a melhor opção? Porque o plano B, ele é um risco muito grande, além do plano B furar o teto de gastos, ele ainda pode caracterizar como uma irresponsabilidade, até um crime fiscal. O plano B, se a PEC dos precatórios não fosse aprovada, seria o governo estender o auxílio emergencial. E aí o governo ia furar o teto de gastos sozinho. Na PEC dos precatórios, ele fura o teto de gastos, mas passa pela aprovação do Senado, passa pela aprovação da Câmara. Estender o auxílio emergencial seria uma canetada. E isso sim poderia ser um problema muito maior. Além de furar o teto, como a PEC do precatório já vai furar, ele pode caracterizar um crime de responsabilidade fiscal. Então o dólar está subindo. Enquanto a gente não resolver essa situação, a gente pode ver o dólar continuando em altas, a não ser que o Banco Central intervinha. E um outro ponto que é muito importante a gente estar discutindo ele também, que foi a queda do petróleo que aconteceu nas bolsas lá fora no noturno. Agora aqui no Brasil ele está até subindo, o petróleo brasileiro é a referência do Brent, ele ainda está acima de 80 dólares o barril e o petróleo lá fora dos Estados Unidos, é o WTI, ainda está acima de 70. No entanto, a gente teve uma queda nas bolsas lá fora porque a China disse que vai disponibilizar os seus estoques de petróleo para poder baixar o preço do petróleo. E há rumores no mercado de que os Estados Unidos vai seguir
esse caminho, de que a Índia pode seguir esse caminho, de que outros países podem seguir esse caminho, de usarem as suas reservas para literalmente baixar o preço do combustível, já que a OPEP não quis fazer isso. Também a crescente onda do Covid na Europa, em outros países, e foi o Covid que derrubou o preço do petróleo quando ele veio a negativo lá atrás, de que não haveria circulação. Então, os preços caíram e veio agora essa ameaça mais uma vez. Mas o que mais pesa para o petróleo é essa possibilidade de se usar os estoques para poder realmente baixar o preço. Enquanto o preço dos combustíveis estiverem altos, a gente vai ter uma inflação muito alta no mundo afora. O problema do Brasil, a gente já falou isso várias vezes, é que aqui está subindo mais do que está subindo lá fora, mas lá fora está subindo também. E baixar o preço do combustível é a melhor estratégia para poder a economia se recuperar. Então é uma notícia boa. Então cria-se uma expectativa de que o preço do combustível pode arrefecer com essas ações. Então vamos acompanhar, a gente precisa acompanhar para ver o quanto isso vai ser desenvolvido, quais países vão seguir essa estratégia, o quanto isso vai conseguir realmente baixar o preço do petróleo, se a gente vai sentir isso também nos combustíveis, e a PEC dos precatórios somado ao teto de gastos é o que a gente tem que monitorar por agora. Até mais!